O Mahabharata de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 5. Sanjayana Parva. Capítulo 31. Yudhishthira fala. Yudhishthira disse: ó Sanjaya, os justos e os injustos, os jovens e os velhos, os fracos e os fortes, estão todos sob o controle do Criador. É aquele Senhor Supremo quem dá conhecimento à criança e criancice ao erudito, segundo a sua própria vontade. Se Dhritarashtra te perguntar a respeito da nossa força, dize a ele tudo verdadeiramente, tendo alegremente consultado com todo mundo aqui e averiguado a verdade. Ó filho de Gavalgana, te dirigindo aos Kurus, tu deves saudar o poderoso Dhritarashtra, e tocando seus pés perguntar sobre o seu bem-estar falando em nosso nome. E, quando estiveres sentado entre os Kurus, dize a ele de nossa parte: os filhos de Pandu, ó rei, estão vivendo felizmente pela tua coragem. Foi pela tua graça, ó repressor de inimigos, que aqueles jovens meninos obtiveram um reino. Tendo primeiro concedido um reino a eles, tu não deves agora ser indiferente a eles, pois a destruição então os tragaria. Não é adequado, ó Sanjaya, que esse reino inteiro seja possuído por uma pessoa. Dize a ele novamente: de nós, ó majestade, nós desejamos viver unidos. Não te permitas ser derrotado por inimigos. Tu deves também, ó Sanjaya, inclinando tua cabeça, em meu nome cumprimentar o avô dos Bharatas, Bhishma, o filho de Santanu. Tendo saudado nosso avô, a ele deve então o ser dito: por ti, quando a linhagem de Santanu estava prestes a ser extinta, ela foi restabelecida. Portanto, ó Senhor, faze segundo o teu próprio julgamento aquilo pelo qual os teus netos possam todos viver em harmonia uns com os outros. Tu deves então te dirigir a Vidura também, aquele conselheiro dos Kurus, dizendo: aconselha paz, ó amável, pelo desejo de fazer o bem para Yudhishthira. Tu deves te dirigir ao inclemente príncipe Duryodhana também, quando sentado no meio dos Kurus, suplicando-lhe repetidas vezes, dizendo: os insultos que tu fizeste à inocente e desamparada Draupadi no meio da assembleia nós toleraremos quietamente, simplesmente porque não temos o desejo de ver os Kurus mortos. As outras injúrias também, antes e depois disso, os filhos de Pandu estão aguentando calmamente, embora eles sejam possuidores de poder para vingá-las. Tudo isso, de fato, os Kauravas sabem. Ó amável, tu mesmo nos exilaste vestidos em peles de veado. Nós estamos tolerando isso também porque não queremos ver os Kurus mortos. Dussasana, em obediência a ti arrastou Krishna, desrespeitando o Kunti. Aquela ação também será perdoada por nós. Mas, ó castigador de inimigos, nós devemos ter a nossa própria parte do reino. Ó touro entre homens, desvia o teu coração cobiçoso do que pertence a outros. Haverá paz então, ó rei, entre nós satisfeitos. Nós queremos paz. Dá-nos até mesmo uma única província do império. Dá-nos Kusasthala, Vrikasthala, Makandim, Varanavata, e como a quinta alguma outra que tu queiras. Assim mesmo terminará a disputa. Ó Suyoddhana, dá aos teus 5 irmãos ao menos 5 aldeias. Ó Sanjaya, ó tu de grande sabedoria, que haja paz entre nós e nossos primos. Dize a ele também, que irmãos sigam irmãos, que pais se unam com filhos. Que os Panchalas se misturem com os Kurus em riso alegre. Que eu possa ver os Kurus e os Panchalas inteiros sãos é o que eu desejo. Ó touro da raça Bharata, com corações alegres, que nós façamos as pazes. Ó Sanjaya, eu sou igualmente capaz de guerra e paz. Eu estou preparado para obter riqueza assim como para ganhar virtude. Eu sou apto bastante para severidade quanto para suavidade. Capítulo 32. Sanjaya vai até Dhritarashtra. Vaisampayana disse: dispensado com saudações pelos Pandavas, Sanjaya partiu para Hastinapura tendo cumprido todas as ordens do ilustre Dhritarashtra. Alcançando Hastinapura, ele rapidamente entrou nela e se apresentou no portão dos aposentos internos do palácio. Dirigindo-se ao porteiro, ele disse:
Ó guarda do portão, dize para Dhritarashtra que eu, Sanjaya, acabei de chegar, vindo dos filhos de Pandu. Não demores. Se o rei estiver acordado, então somente tu deves falar assim, ó guarda, pois eu gosto de entrar tendo primeiro informado a ele da minha chegada. No presente caso eu tenho uma coisa de importância muito grande para comunicar. Ouvindo isso, o guarda do portão foi ao rei e se dirigiu a ele, dizendo, ó Senhor da terra, eu te reverencio. Sanjaya está nos teus portões, desejoso de ver-te. Ele vem trazendo uma mensagem dos Pandavas. Emite as tuas ordens, ó rei, quanto ao que ele deve fazer. O rei disse, diga a Sanjaya que eu estou feliz e saudável. Deixe-o entrar. Sanjaya é bem-vindo. Eu estou sempre disposto a recebê-lo. Por que deveria ficar do lado de fora aquele cuja admissão nunca é proibida? Vaisampayana continuou. Então, com a permissão do rei, tendo entrado naquele aposento espaçoso, o filho de Suta, com mãos unidas, se aproximou do filho nobre de Vishitravirya que era protegido por muitas pessoas sábias, valentes e virtuosas, e que estava então sentado em seu trono. E Sanjaya se dirigiu a ele, dizendo, eu sou Sanjaya, ó rei. Eu te reverencio. Ó chefe de homens, saindo daqui eu encontrei os filhos de Pandu. Depois de ter prestado seus cumprimentos a ti, o filho de Pandu, o inteligente Yudhishthira, perguntou sobre teu bem-estar. E bem satisfeito, ele também perguntou pelos teus filhos, e perguntou se tu estás feliz com teus filhos e netos e amigos e conselheiros, e, ó rei, todos aqueles que dependem de ti. Dhritarashtra disse, ó filho, dando minhas bênçãos para Ajatasatru, eu te pergunto, ó Sanjaya, se aquele rei dos Kauravas, o filho de Prita, está bem com seus filhos e irmãos e conselheiros. Sanjaya disse, o filho de Pandu está bem com seus conselheiros. Ele deseja a posse daquilo que ele antigamente tinha como seu. Ele procura virtude e riqueza sem fazer nada que seja censurável, possui inteligência e vasta erudição, e é, além disso, perspicaz e de disposição excelente. Para aquele filho de Pandu, a abstenção de injúria é superior até à virtude, e a virtude superior ao acúmulo de riqueza. A mente dele, ó Bharata, está sempre inclinada para a felicidade e alegria, e para tal rumo de ação que é virtuoso e conducente aos fins superiores da vida. Assim como um boneco puxado para esta direção e aquela por meio de fios, o homem neste mundo se move controlado por uma força que não é a sua. Vendo os sofrimentos de Yudhishthira, eu considero a força do destino como superior ao efeito do esforço humano. Vendo também os teus feitos indignos, os quais, além disso, sendo altamente pecaminosos e indizíveis, sem dúvida terminarão em miséria, me parece que alguém da tua natureza ganha louvor somente enquanto seu inimigo capaz espera um momento propício. Renunciando a todo pecado, assim como uma serpente, rejeita sua pele desgastada, a qual ela não pode mais reter, o heróico Ajatasatru brilha em sua perfeição natural, deixando sua carga de pecados ser carregada por ti. Considera, ó rei, as tuas próprias ações que são contrárias à religião e lucro, e ao comportamento daqueles que são justos. Tu, ó rei, ganhaste uma má reputação neste mundo, e colherás miséria no próximo. Obedecendo aos conselhos do teu filho, tu esperas desfrutar desta propriedade duvidosa, mantendo-os à distância. Esse ato injusto é ruidosamente espalhado no mundo. Portanto, ó o principal dos Bharatas, esse feito é indigno de ti. A calamidade surpreende aquele que é falho em sabedoria, ou que é de nascimento inferior, ou que é cruel, ou que nutre hostilidade por muito tempo, ou que não é firme nas virtudes kshatriya, ou é desprovido de energia, ou tem uma disposição má. Realmente, aquele que tem tais marcas. É em virtude de sorte, que uma pessoa toma seu nascimento em boa família, ou se torna forte, ou famosa, ou versada em muitas tradições, ou possuidora dos confortos da vida, ou se torna capaz de subjugar seus sentidos, ou discriminar virtude e vício que estão sempre ligados juntos.
que pessoa aqui, servida pelos principais dos conselheiros, possuidora de inteligência, capaz de fazer distinção entre virtude e vício em tempos de infortúnio, não desprovida dos rituais de religião, e retendo o uso de todas as suas faculdades, cometeria atos cruéis. Esses conselheiros, sempre dedicados ao teu trabalho, esperam aqui reunidos. Esta mesma é a determinação firme deles, isto é, que os Pandavas não devem obter de volta sua parte. A destruição dos Kurus, portanto, é certa de ser ocasionada pela força das circunstâncias. Se, provocado pelas ofensas, Yudhishthira desejar miséria para ti, então, os Kurus serão destruídos prematuramente, enquanto, dando todos os seus pecados para ti, a culpa daquele feito será tua neste mundo. De fato, o que mais há exceto a vontade dos deuses? Pois Arjuna, o filho de Pritha, deixando este mundo ascendeu aos próprios céus e foi honrado imensamente lá. Isso comprova que o esforço individual não é nada. Sem dúvida, mas quanto a isso, vendo que os atributos de nascimento elevado, coragem, etc., dependiam das ações para seu desenvolvimento ou não, e vendo também prosperidade e adversidade e instabilidade, em pessoas e suas posses, o rei Vali, em sua busca de causas, tendo fracassado em descobrir um início, na corrente de ações de vidas antigas uma antes da outra, considerou a essência eterna como a causa de tudo. A visão, a audição, o olfato, o tato, e o paladar, essas são as portas do conhecimento de uma pessoa. Se o desejo fosse refreado, esses estariam satisfeitos por si mesmos. Portanto, alegremente sem se lamentar uma pessoa deve controlar os sentidos. Há outros que pensam de outro modo. Eles afirmam que se as ações de uma pessoa são bem aplicadas, elas devem produzir o resultado desejado. Dessa maneira a criança gerada pela ação da mãe e do pai cresce quando devidamente cuidada com alimento e bebida. Homens neste mundo se tornam sujeitos a amor e ódio, prazer e dor, louvor e crítica. Um homem é elogiado quando ele se comporta honestamente. Eu critico a ti, já que essas dissensões dos Bharatas, cuja causa és tu, certamente causarão a destruição de inúmeras vidas. Se a paz não for firmada, então por tua falha Arjuna consumirá os Kurus como um fogo ardente consumindo uma pilha de grama seca. Ó soberanos de homens, solto de todo o mundo, te sujeitando ao teu filho a quem nenhuma restrição pode refrear, te consideraste como coroado com êxito e te abstiveste de evitar a disputa no momento da partida com dados. Vê agora o resultado daquela tua fraqueza. Ó monarca, por rejeitar conselheiros que são fiéis e aceitando aqueles que não merecem confiança, este império extenso e próspero, ó filho de Kuru, tu és incapaz de manter devido à tua fraqueza. Cansado por causa da minha viagem rápida e muitíssimo fatigado, eu peço a tua permissão para ir dormir agora, ó leão de homens, pois amanhã de manhã os Kurus, reunidos na sala do conselho ouvirão as palavras de Ajatasatru.